Opa, galera! Tudo bom aí com vocês? Tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez tô trazendo pra vocês um guia completo sobre todos os itens de redstone do Minecraft. E não são poucos itens não, ó a quantidade dos itens aqui, assim, tem muito item mesmo, tá? Muito item mesmo aqui que tem no jogo, só que eu vou falar somente o básico, tá? As partes avançadas eu vou trazer meio que tipo uma sériezinha explicando como é que se faz, como é que se utiliza as partes avançadas, tipo a quantidade que cada item pode transferir de energia, usando isso aí para fazer um sistema, né? Então vamos lá. Só mudar aqui sim para primeira pessoa, que fica difícil de jogar em terceira pessoa, né? Mas suave. Vamos lá. Beleza. Ok, a começar aqui assim pelos trilhos, né? Os trilhos, eles existem 4 tipos de trilhos, tá? O trilho ativador. Na verdade, peraí, deixa eu só ver o nome aqui assim dos trilhos rapidinho. Aqui, ó. Trilho elétrico, o trilho normal, né? O trilho detector e o trilho ativador. Ó, o trilho elétrico, ele basicamente fica, caso você ative com alguma fonte de redstone, ele fica meio que ativo para sempre, mandando o carrinho sempre indo para os cantos, independente se tiver alguém montado no carrinho ou não, tá? Basicamente é isso. E caso o carrinho esteja parado e receba uma carga de redstone no trilho que está desativado, ele fica ativado instantaneamente, o carrinho já começa a se mexer. O próximo aqui assim, é o trilho comum, né? Ele não tem nada de diferente, é só um trilho mesmo. Agora, de quanto ao trilho detector, ele tem uma curiosidade, que no caso é basicamente o seguinte, ó. Só empurrar ele aqui, ó. Vocês estão vendo? Sempre que ele ativa, todos os blocos próximos acabam meio que ganhando uma carga. Os blocos que estão na frente acabam que ganham uma espécie de carguinha. Então ele meio que... Tipo assim, por exemplo, vou colocar aqui assim uma lâmpada de redstone, tá? Que eu tô usando lâmpada de redstone aqui assim, meio que pra identificar onde é que as coisas estão ativas ou desativadas. Beleza. Ok. Aí, ó, sempre que esse negócio que assim for ativo, a luz vai acender. Então quer dizer que o trem tá funcionando, bonito. Legal e bonito. Ok. Tudo certo aqui, né? Quando recebe um carrinho aqui em cima, ele ativa e no caso a luz acende. Basicamente é isso. Basicamente isso aqui. Esse trailer aqui assim, é o mais inútil que tem, né? Ok, esse daqui assim é mais para quem for fazer uma espécie de mapa, tá? Que no caso é o trilho ativador. Caso ele estiver ativo com alguma fonte de redstone, se passar um carrinho aqui assim com alguma entidade, essa entidade vai instantaneamente descer do carrinho, tá? Independente do que tu faça, essa entidade que passar por esse trilho aqui assim, em cima do carrinho, vai descer do carrinho. O carrinho vai ficar balançando. E tem mais um detalhe. Os carrinhos, tanto com o command block, quando passam por aqui, eles são ativados instantaneamente, tá? Sempre que passarem por esse bloco, caso ele esteja ativo com alguma fonte de redstone. E também o carrinho com TNT, ele vai explodir quando passar aqui assim. Eu não vou mostrar aqui assim, né? Porque senão já era, né? Vou ter que construir esse trem tudo de novo. Se eu fazer o vídeo errado aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Mas de boas. Ok, esses aqui são os trilhos, né? Basicamente é isso. Ok, agora eu vou falar sobre esses blocos aqui assim do Warden, tá? Basicamente, esse aqui assim é o primeiro bloco, né? Que no caso é o sensor de Skunk. Basicamente, sempre que ele escuta algum som, pode ser andar, pular, né? Só que, tipo assim, caso você esteja no shift, ele não escuta nada. E caso você coloque um bloco no chão, ele também escuta. Porém, caso for um bloco de lã, ele não vai escutar. Por exemplo, ó, vou pegar aqui assim. Se eu colocar esse bloco aqui, ele escuta. Se eu colocar a lã, ele não escuta. E caso ele esteja rodeado por lãs, eu posso passar aqui assim que ele não vai escutar. Ó, não está acendendo a luz, significa que ele não está escutando. Agora de quanto ao outro, que é o sensor de Skunk calibrado, no caso esse aqui, ele tem uma diferencinha bem besta, tá? No caso, basicamente, tá vendo essa linhazinha de ametista aqui que tem em cima dele? Pois é. Eu nem tava vendo esse barulho. Eu não sabia que se ficar em cima do bloco fazia barulho não, tá? Mas de boa, eu nunca fico em cima desse bloco não, mas de boa, né? Ok. Ok, basicamente é o seguinte. Essa linha de redstone, caso seja ativa de alguma forma,
tipo, recebeu uma carga, vou colocar aqui assim um livro aqui assim, né, com um comparador no atril, e basicamente é o seguinte: sempre que você clicar nesse livro, que assim, né, tem as páginas, pois é, por exemplo, eu vou ir até a página 5. Se eu andar, ele não vai ativar. Se eu pular, ele não vai ativar. Porém, se eu não me engano, é colocar bloco? Não. Eu não tô lembrando agora qual é que cada um faz, né? Mas ok. Se eu não me engano, o 2, ele só ativa mesmo se eu pular. O 2 só ativa se eu pular. O 1 só ativa se eu andar. E aí você pode ativar, né? Por exemplo, o nível 15, que é o mais forte que tem. Peguei outro livro aqui sem querer, né? Mas de boas. O nível 15 aqui, cadê o nível 15 aqui? Esse que é o nível 15, só vai ativar se tiver uma explosão de TNT aqui. Senão, se nenhuma TNT explodir, o negócio não vai fazer nada. Basicamente é isso. Agora, de quanto ao gancho de armadilha, tá? Você vai precisar de 2 ganchos de armadilha e uma teia de aranha aqui no meio, uma linha, tá? E também cada um deles tem que estar apoiado em um bloco. Então, esse bloco que vai ficar energizado, e aí todos os blocos que estiverem próximos aqui, assim, ligados diretamente nesse bloco, vai ser ativado. Ou seja, basicamente, sem que eu pisar aqui em cima, vai ativar, ó. Basicamente, eu pisei, ativou. Eu saí, desativou. Pisei, ativou, saí, desativou. Basicamente é isso. Agora eu vou falar sobre os blocos que realmente ativam a redstone, tá? Que no caso são o bloco de redstone e a tocha de redstone, tá? O bloco de redstone ele sempre vai ativar independente da circunstância. Toda hora, qualquer coisa que tu coloca aqui assim vai estar ativado. Agora a tocha de redstone tem um detalhe. O bloco que ela tem em cima, aqui assim, caso esse bloco for energizado de alguma forma, a tocha apaga e aí não vai estar mais passando sinal de redstone. Tem um sistema de redstone que dá pra tu fazer, que assim, que no caso faz basicamente assim. Deixa eu mostrar aqui assim. Na verdade eu não vou mostrar bem aqui assim, como é que funciona, tá? Mas eu vou mostrar meio que por cima. Você pode colocar, por exemplo, uma tocha aqui em cima, aí essa tocha vai apagar. Aí em cima da tocha você coloca um negocinho e aí você acende aqui e aí coloca mais um bichinho. Tá vendo? Como é que é assim, ó. Consegui? Ok, tá vendo aqui, ó. Aceso, apagado, aceso. Porém, se eu acender isso aqui assim, vai ficar apagado, aceso, aceso. Ou apagado, aceso, apagado. Basicamente é isso, tá? Porém, se eu puxar a alavanca aqui de novo, que é pra desativar esse bloco, fazendo com que a tocha fique ativa, aí vai ficar mais ou menos nesse looping, tá? Ok. Agora vamos falar sobre os blocos que realmente ativam a redstone, que no caso são a alavanca. Se ela tiver assim, tá ativo, se ela tiver assim, tá desativado. Basicamente é isso, bem simples de entender. Ok, agora enquanto a esse bloco, os botões, né, tanto faz se for as variantes de madeira ou as variantes de pedra, todos têm a mesma função, não muda nada além da estética. Porém, as placas de pressão, sim, elas mudam, tá? No caso, como dá pra ver aqui assim, a de madeira e a de pedra pode parecer que elas são iguais, porém não são. Por quê? Porque se eu dropar um item aqui na placa de madeira, ela vai ativar. Se eu dropar um item na placa de pedra, ela não vai ativar. Deixa eu dropar aqui direitinho assim em cima. Aí, ó. Não vai ativar, só ativa de pedra caso tenha algum mob em cima. A de madeira ativa independente se for um drop ou algum mob. A de ferro e a de ouro funcionam meio que da mesma forma, porém elas transferem menos energia, tá? Então deu pra ver, aqui assim vai ficar mais ou menos ativa, tá? E a de ferro, no caso, funciona assim como a de pedra, porém mais fraca, tá? Aí, ó. Você colocou aqui a tocha. Ué. Oxi. Essa é nova, viu? Pelo que eu... mas por que o notório não funcionou? Eu não sei porquê, gente, mas na hora que eu tinha testado antes, não tava funcionando isso aqui, tá? Basicamente, esse aqui assim que é o leve, devia funcionar que assim se tivesse um item dropado. E esse aqui não, tá? Eu não sei porquê, né? Eu tinha testado aqui antes de gravar o vídeo, tá? E tava funcionando normal. Não sei porque agora parou de funcionar. Mas joia. Agora, enquanto ao próximo item, que no caso eu tô falando aqui sobre o bloco de alvo, você vai ter que pegar algum item assim que você arremesse, tá? Algum item que dê pra você jogar, né? E aí no caso você vai meio que jogar esse item aqui no alvo, tá? Basicamente, por exemplo, se eu jogar aqui assim, vai ativar. Se eu jogar aqui assim no meio, também vai ativar. Porém, tem um detalhe. Quanto mais próximo do meio o alvo do... Quanto mais perto que do meio for atingido, mais energia vai passar. Ou seja, se eu colocar aqui assim um fio de redstone,
Se eu não me engano, vai até 15, que esse bloco pode ir, caso você acerte no meio. E caso você acerte aqui por fora, fica 1 ou 2 blocos, tá? De redstone ativo. Basicamente é isso. Isso que assim também funciona se você tiver com uma crossbow, tá? E também funciona com um tridente. Também funciona com blocos como, por exemplo, o fogo de artifício. Porém, o fogo de artifício só vai mesmo de baixo para cima, né? Para ir de um lado para o outro, tem que fazer um outro sistema que eu vou mostrar no vídeo lá que eu vou fazer dos próprios sistemas, tá? Ok. Agora vamos falar sobre o próximo item aqui, assim, né, que no caso é o funil, tá? Basicamente, o funil, ele é considerado sim como um item de redstone. E basicamente todo mundo sabe como é que funciona. Coloca um item aqui assim, ele vem, desce e vem parar aqui. Bem simples de entender isso aqui. Porém, caso você energize... Peraí, só limpar aqui assim, o clima, né? Porque por algum motivo o jogo adora vir com chuva na hora que eu tô gravando, mas de boa. Caso você energize, nenhum bloco vai conseguir entrar aqui assim, vindo do baú de cima. E nenhum bloco que tiver aqui dentro vai conseguir descer para o baú de baixo. Isso aí é meio que a base de como funciona o bloco de... coisa lá, qual é o nome? Do bloco? O separador de itens automático, tá? Agora eu vou falar sobre os pistões, tanto o aderente quanto o normal. O pistão e o pistão aderente, sendo conhecido como pistão normal e pistão com slime. Todos eles, caso sejam energizados, eles vão empurrar um bloco para cima. Porém, ao serem desativados, o aderente vai puxar e o normal vai deixar lá em cima o bloco. Basicamente é isso aqui, tá? E também tem mais um detalhe, tá? Eu vou pegar aqui o bloco que eu vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano, eles podem empurrar até 16 blocos, tá? E caso seja um negócio desse jeito que é assim, ele não puxa. A menos que esteja com algum slime aqui em cima, que eu vou trazer isso aí no próximo vídeo também, tá? E também, caso os blocos sejam assim, ele puxa. Joia. Legal. Ok, agora vamos falar sobre esses dois itens aqui. O disparador e o liberador, tá? Pra mostrar isso aqui eu vou pegar aqui assim uma flecha, tá? Uma flechinha, beleza? E no caso eu vou colocar meio que uma paredinha aqui assim em cada um deles, tá? O disparador, ele meio que dispara o item que tiver aqui dentro dele, tá? Independente de que item for. E o liberador ele vai dropar. Basicamente é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Se for uma flecha, ele joga a flecha. Se for um fogo de artifício, ele joga o fogo de artifício. Se for um míssil, sei lá. Tô falando de só na zoeira, tá? Não tem nenhum míssil aqui de verdade, não. Se for uma bola de fogo, ele joga a bola de fogo. Se for uma armadura e tiver algum mob na frente, ele equipa essa armadura no mob. E assim vai, tá? Basicamente é assim que funcionam esses dois itens. Ok, agora vamos falar sobre o sensor de luz solar. Ele tem dois modos, tanto o modo diurno quanto o modo noturno, tá? No caso eles funcionam da seguinte forma: de dia esse fica ativo, de noite esse fica ativo, tá? Só que no caso, para trocar é só você clicar aqui assim, pra você ver aqui o seu modo, tá? É o mesmo bloco, só muda mesmo que você altera os modos, né? Esse aqui assim só ativa de noite, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Cadê barra fora? Peraí que eu deixei aqui assim só pra me conseguir esse negócio que sem os modos atrapalhar, né? Mas suave. Acho que não tem como. Ah, tem. O clima, o tempo para de mudar, mas ok. Barra hora noite. Aí, ó. Esse aqui foi ativo e esse aqui devia estar desativado, eu não sei porquê, né? Ah, o sol ainda tá se pondo ali. Eu sempre esqueço desse detalhe, tá? Enquanto o sol estiver ali, ele vai meio que continuar aceso, tá? É tipo assim, ó. Se a lua estiver no céu, este aqui tá aceso. Se o sol estiver no céu, este aqui que fica ativo. Porém, tem um detalhe. Durante a chuva, tá? O de noite fica ativo o tempo todo e o de dia não. Deixa eu só mostrar pra vocês, cadê? Hora, dia. Pimba. Aí, ó. O de dia só vai ativar durante o dia mesmo e o de noite só vai ativar durante a noite ou durante a chuva. Basicamente é isso. É assim que funciona. Só mudar aqui o clima limpo, né? Pra tirar esse negócio. Ok, agora vamos falar sobre dois blocos aqui assim que são
os mais complicados do jogo, né? Que no caso eu tô falando do comparador de redstone e do repetidor de redstone. O repetidor de redstone tem 4 modos, tá? Que no caso é meio que tipo um cronômetro que assim, dá pra tu fazer. Que no caso basicamente é o seguinte, quando você energiza ele meio que transfere uma energia pro bloco da frente. Aí, ó. Só como deu pra ver, ele tá com meio que um delay, tá? Tá na hora de desligar, quando na hora de ligar, tá meio que dando esse delayzinho. Justamente por causa dos níveis. Caso eu coloque esse aqui no 4, todos aqui no 4, por exemplo, sei lá, vou colocar 2 no 1 e 2 no 4 aqui, assim, ó. Vocês vão ver que primeiro vai ligar esses dois do meio e depois de um tempo vai ligar os dois da ponta. Ué, estranho isso. Eu não sei porque, né? Mas normalmente devia acontecer isso, tá? Eu não sei porque que não tá acontecendo agora. Deve ser algum bug mesmo da atualização. Eu tô jogando na versão beta, tá? E a versão beta ela tem um monte de bug. Então pode ser mesmo que seja esse o problema. Né? Mas ok. Continuando. Não acho que eu já sei qual é o problema já. Acho que é porque tá energizando esse bloco. E esse aqui, como tá perto, fica energizado também. Né? Mas eu acho que deve ser isso. Além disso, tem uma coisa importante que assim, igual eu acho que eu vou falar sobre esse bloco, que no caso é o seguinte, vou colocar aqui um fio de redstone e um bloco de redstone, também cadê o bloco ali? Joia. Ó, esse repetidor aqui assim, ele também pode ser usado da seguinte forma, ó. Só colocar aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Ok, tá vendo que essa aqui tá ativo? Pelo menos pode ativar mais um aqui assim, a partir daqui, né? Vou mostrar aqui, só testar aqui assim, né? Dá 15 fiozinhos de redstone pra poder ativar. E aí, como deu pra ver, essa carguinha aqui assim é a mais fraca que tem de redstone. Porém, daqui assim já tá ativando todos os fiozinhos de redstone, tá? Esse aqui assim tá no nível máximo, mesmo esse aqui tá no nível mínimo. Independente do que aconteça, é isso que vai acontecer com esse fiozinho. Ok, agora vamos falar sobre o comparador de redstone, tá? Que ele é um pouquinho mais complexo, e no caso funciona basicamente da seguinte forma. Ele vai detectar o inventário do bloco que essas duas tochas tiver aqui assim, né? E vai mandar uma carga de redstone equivalente, ou seja, caso ele esteja com o inventário lotado aqui assim, ele vai mandar uma quantidade de carga maior do que se ele tiver, por exemplo, apenas um slot que é ocupado. Tá acendendo já com um slot, porém, se eu tivesse com várias tochas aqui atrás e vários redstone também, né? Aí no caso iria ativar mais. Basicamente é assim que funciona. Ok, além disso ele tem uma função especial, que no caso é essa daqui que fica a tocha da frente acesa. No caso ela funciona de um jeito bem interessante, tá? Independente se o bloco estiver ativo ou não, tá? Assim, ó, se estiver ativo ou não, você pode conectar uma redstone aqui assim, pelo lado e uma alavanca. Se essa alavanca, que assim, por exemplo, né? Não precisa ser bem uma alavanca, alguma coisa que assim, que ative a redstone, tá? Aí no caso vai meio que desligar, independente do que tiver aqui assim, tá? Aí ó, vocês vão ver, eu vou puxar aqui assim, vai desligar. Porém, se eu apagar essa tocha, o negócio acende e vai ficando meio que assim, entendeu? Joia. Bem simples entender isso aqui, como é que isso aqui funciona. Se a tocha estiver acesa, vem uma carga do lado, ela desliga. Se não, independente se a tocha está acesa ou não, ela não vai desligar, a menos que a tocha esteja acesa e tenha uma coisinha aqui. Ok, agora eu vou falar sobre o baú de armadilha. O baú de armadilha ele funciona de uma forma bem interessante, tá? Que no caso funciona basicamente o seguinte: abriu o baú, ele manda uma carga de redstone. Não é uma carga alta, tá? É uma carga baixa, pelo que eu andei testando. Aí como deu pra ver, a tocha de redstone tá brilhando bem fraquinho, ó. O pozinho de redstone que tá brilhando bem fraco. E é basicamente isso, tá? Ela basicamente manda uma carga de redstone quando esse baú é aberto. Ok, agora o próximo, que no caso é o observador, que é o mais difícil, que o povo menos entende esse bloco, como ele funciona. No caso é o seguinte: se aparecer alguma atualização de algum bloco aqui na frente, ele vai mandar uma carga de redstone e ativar. Porém, tem um detalhe bem interessante que assim dá pra tu fazer, tá? No caso, tu colocar 2 observadores dessa forma aqui assim, ó, vai ficar piscando o fiozinho de redstone, tá?
Eu vou botar aqui assim, um pistão aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem como é que isso aqui fica, tá? Basicamente, assim, ó. É um pouquinho difícil. Aí, ó. Como deu pra ver, o bloco aí fica mandando pra cima e pra baixo. Como deu pra ver. Isso aí é meio que uma das formas de fazer looping, só que aí eu vou trazendo um vídeo ensinando todas as formas de fazer looping mais pra frente. Tá? Ok. Agora vamos falar sobre os blocos que só tem interação mesmo de ativar com a redstone, que no caso é o bloco de lâmpada. A lâmpada de redstone ela só ativa mesmo, se tiver alguma carga de redstone ela ativa, se não ela fica desativada. O bloco de nota musical ele é meio que a mesma coisa, porém ele solta uma música. Só isso, aí você tem que vir assim. O bloco de nota você também pode configurar a nota que assim você quer, e também dependendo do bloco que tiver embaixo dele, ele vai emitir um som diferente. Por exemplo, aqui, ó. Eu não sei porque que não tá. Eu acho que o bloco de redstone ele não emite uma carga, tá? Mas de boas, né? Aí, ó, como deu pra ver, cada bloco que tiver embaixo dele emite um som diferente. É basicamente assim que funciona, tá? Ok, agora vamos falar sobre as portas e alçapões, tá? Basicamente, se mandar uma carga que assim ela é ativada, tá? Independente de qual for. Porém, tem uma diferença entre dois específicos, um alçapão e uma porta em específico aqui do jogo. Todas as portas que abrem, como dá pra ver, né? Porém, tem um detalhe. Se não tiver uma carga de redstone, você pode abrir com a mão mesmo. Porém, caso tenha alguma carga de redstone, ela abre instantaneamente. Porém, isso não funciona para os itens de ferro, tá? Tanto a porta de ferro quanto o alçapão de ferro. Eles só são ativos caso eles recebam alguma carga de redstone. Caso contrário, eles vão ficar desativados meio que para sempre, tá? Isso aí você pode usar meio que para fazer uma armadilha, né? Que eu já vi uma armadilha assim, né? Que é tonto de cair numa armadilha dessa. Que no caso você vai usar 4 portas, né? Vou pegar aqui assim só para mostrar mesmo pra vocês como é que funciona. 4 portas, é uma armadilha bem besta aqui na real. Algum alçapão qualquer. Você coloca o alçapão e você coloca as portas, meio que desse jeito aqui assim, ó. Você coloca uma aqui, aí você vira, coloca uma aqui, virou, coloca uma aqui, virou e colocou uma aqui. Beleza. Agora, se chegar um tonto aqui e pensar que assim ele vai ficar preso, a única forma de sair daqui é quebrando esse bloco, que é bem fácil, quebrando as portas, também não é difícil. E, entre outras coisas, né? E também tem um último bloco que eu vou mostrar pra vocês. Ele não é considerado como bloco de redstone, porém ele tem interação com redstone. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui também. E não é o bloco de comando, porque o bloco de comando eu vou trazer em um outro vídeo falando sobre os blocos secretos, tá? Aquela área lá que eu tá ali no começo pra falar de um próximo vídeo, tá? E no caso eu tô falando da TNT. No caso da TNT, ela meio que quando recebe uma carga de redstone ou uma carga de fogo, fogueira, assim, uma carga de fogo, lava alguma coisa, ela explode. Eu vou mostrar pra vocês. Cadê a TNT? Aí se eu pegar a TNT, acender, tanto faz se for com fogo ou com alguma carga de redstone, ela vai acender instantaneamente e explodir. Porém, caso ela esteja na água, ela não vai explodir, entendeu? Ó, basicamente é isso aqui. Desculpa aí, gente, eu esqueci desse detalhe aqui, assim, os bichos não atrapalhar aqui, eu acabei colocando aqui assim a dinamite, desativando o modo que a dinamite explode, né? Mas ok. Desculpa aí, ó. Basicamente ela acende e explode. Basicamente é isso. Também funciona caso você tenha colocado aqui assim ela com uma tocha de redstone. Aí, ó. Bem simples de vender. De boaça aqui, né? Só fiz um rombo aqui gigante. Mas tá jóia. E ok, basicamente isso. Explodiu e acabou. Só isso mesmo que tem de diferente nesse bloco que é assim. Nenhum outro bloco é ativo com alguma função de redstone, a menos os blocos que tenham alguma espécie de inventário, né? Como por exemplo o atril. Por exemplo, no caso eu tô falando do atril, da fornalha, né? Se eu não me engano, cadê o bloco aqui, velho?
Aqui, ó, a colmeia, se eu não me engano, quando ela tá cheia de mel, ela também ativa uma carga de redstone. Porém, usando comparador. Esses blocos aqui que eu tô falando agora são todos usando comparador. O barril também, a caixa de shulker, o toca-discos também, caso tenha algum disco dentro dele. E é basicamente esses blocos aí que tem como você colocar algum inventário dentro deles, tá? E um detalhe que assim é que, tipo assim, tem uma coisa que assim que eu acho que devia funcionar aqui no jogo. Eu não sei porque não funciona, tá? Que no caso o comparador funcionar junto da placa, tá? Que no caso basicamente é o seguinte: colocar aqui uma placa, colocar alguma coisa escrita aqui na placa, e o comparador devia detectar isso aqui assim, mandar uma carga. Uma coisa que eu acho que devia ter, né? Mas não tem no jogo, não sei porquê. Deve ser só preguiça da Mojang mesmo, né? Possivelmente. Mas ok, esses aqui são todos os itens de redstone do jogo, tá? Eu separei todos eles aqui assim, tirando os itens aqui assim que você precisa de um comando para receber, como por exemplo o próprio carrinho de mina com bloco de comando, né? O bloco de estrutura ele não tem nada de diferente, né? Basicamente é isso, tá? Esses aqui são os blocos que você consegue ter alguma interação com o redstone. Então só para lembrar, tem os trilhos, os scoops, o gancho, bloco de redstone, tocha de redstone, alavanca, botões, placa de pressão, alvo, funil, pistão aderente, ejetor e liberador, sensor de luz solar, diurno e noturno, comparador de redstone ativado e desativado, baú de armadilha, observador, repetidor de redstone, lâmpada de redstone, bloco de nota, portas e alçapões, tá? São todos esses itens aqui assim que eu falei nesse vídeo, todos os itens que ativam com redstone, todos eles são considerados como itens de redstone. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, então falou, vou até o próximo vídeo, e fui! Tô saindo do jogo aqui assim, vai cancelar o vídeo, né? Beleza. Né, falou, fui!